Olá, gente. Eu sou a Zóia, tudo bom? Então, este aqui é mais um daqueles vídeos que eu vou fazer sobre cultura, né? Com uma pegada cultural e de repente, se calhar, algum pensamento político, filosófico, sei lá. Vamos ver no que vai dar esse vídeo, né? Bom, quando eu quero falar sobre cultura, uma das coisas que precisa ficar claro é que eu gosto de falar assim um pouco por uma linha, né, de memória afetiva, né? O que seria memória afetiva? É aquilo que eu lembro dos acontecimentos, da vida das pessoas envolvidas no vídeo, né? Sem muitos dados biográficos, sem muita pesquisa, porque eu acho que o interessante é mostrar o quanto essas pessoas marcaram a minha vida em particular e, obviamente, muita gente acaba se identificando com isso, porque também muita gente pensa nessas pessoas envolvidas de uma maneira afetiva também, né? Nem sempre a importância é tão clara assim para todos, né? A importância dessas pessoas tão clara para todas. Algumas sim, algumas mesmo quando você não tem um, um apreço, né, por elas, mesmo assim você entende a importância delas, né, na cultura, no entretenimento, e outras a situação não é assim tão óbvia. E neste vídeo eu tô querendo trazer de volta um tema que eu já trouxe em um vídeo anterior, né? Se eu conseguir, se a minha competência com essa ferramenta me ajudar, eu até tento pela primeira vez colocar um vídeo no final ou um card, sei lá, eu vou tentar fazer isso, eu não sei se eu vou conseguir. Mas se eu não conseguir, eu ponho na descrição várias opções, né? Então é o seguinte, hoje temos uma data comemorativa, não tão comemorativa porque envolve luto. Hoje faz 10 anos que o Michael Jackson morreu. E eu acho que é interessante eu falar sobre isso, né? Porque eu gravei um vídeo sobre o Michael Jackson logo no início, quando eu estava começando a pensar em fazer esses vídeos, né? E foi logo depois que surgiu aquele documentário do Live Neverland, né? Que é um documentário que fala a respeito daqueles dois rapazes lá que acusaram Michael Jackson no documentário dos abusos sexuais, pedofilia e outras coisinhas mais, né? Naquele momento eu ainda não sabia muito bem o que pensar desse documentário,
Naquele momento eu não fazia a menor ideia, até porque tinha gente que achava que o documentário foi muito tendencioso, outras pessoas acreditaram na palavra dos caras, mas pelo que as pessoas que não compraram muito esse discurso deles falaram, a coisa tende a parecer uma coisa meio esquisita, né? Porque algumas datas que eles colocam lá como referência do que aconteceu não bate com outros esquemas, né? Por exemplo, um deles disse lá que teve um passeio num trem, né? Na chácara. E esse passeio e esse trem só teria sido construído 3, 4 anos depois do suposto passeio, né? Então, coisas desse tipo a gente já fica meio assim, né? Eu, pelo menos, não sei quanto a vocês, mas quando a coisa começa a ficar assim, muito cheia de buracos, né? Tipo essa história, né? Que aconteceu recentemente com esses vazamentos da Lava Jato, né? Então a gente coloca em suspeição esse julgamento que aconteceu, né? Então eu acho que a gente tem muito a aprender com esses eventos da cultura pop quando a gente confronta com outras questões de natureza política, social, né? Então é complicado, né? Então eu falei nesse vídeo a respeito desse documentário que eu não tinha assistido, também não me interessa muito assistir, ainda mais se você vê um monte de gente pelo que eu entendi, a discussão fica muito concentrada em cima apenas dos 2 rapazes. Aí, de repente, aparece um monte de outros rapazes dizendo, não, nada disso aconteceu, não sei o quê. Enfim, é uma coisa meio complicada, né? Uma coisa... Fora o julgamento que já aconteceu, né? O cara foi inocentado. A gente tem que colocar um benefício da dúvida aí nessa história, né? Eu não compro totalmente o discurso do documentário, que eu vi vários vídeos depois daquilo a respeito desse documentário, gente que é fã, gente que não é fã, gente que falou contra, gente que falou a favor, e eu acho que na minha cabeça, se existe furo nas histórias, eu acho que já prejudica, né? É a minha visão. Bom, então para que eu estou retornando a falar sobre isso? Bom, sempre é comum quando a gente está falando a respeito de algum acontecimento, né? Onde você estava quando aconteceu, lá, né? Tipo, por exemplo,
11 de setembro. Geralmente, muita gente vem com essa... Quando faz aniversário da data, né? Geralmente aparece aquele pessoal, onde você estava no 11 de setembro de 2001, quando as torres gêmeas foram atacadas, não sei o quê. Né? Interessante que o Pentágono também foi atacado, mas quase ninguém fala dele, né? Mas tudo bem. Bom, aí vem toda aquela memória, eu estava não sei aonde, aí me vieram falar e tal, não sei o que. Enfim, Michael Jackson morreu, a mesma coisa, né? Onde você estava, né? Bom, eu devo confessar que eu estava na minha casa. Não estava fazendo nada demais, muito pelo contrário. Na realidade, uma das coisas que eu também falei no vídeo anterior, né, que é uma coisa que eu também pretendo trabalhar um pouquinho mais neste vídeo, né, é que naquele dia eu lembro claramente que eu acordei mais cedo, né, sei lá, e apareceu uma notícia de que a Farrah Fawcett havia morrido. Para quem não sabe quem é a Farrah Fawcett, a Farrah Fawcett era a atriz loira do seriado As Panteras, dos anos 70 e 80. Eu lembro muito bem desse seriado, porque era um seriado que eu adorava quando era criança. Nossa, eu assistia assiduamente aquele seriado, né? E era uma coisa interessante porque tinha as duas atrizes que tinham cabelo escuro, né? E a loira, que era a Farrah Fawcett, que fazia o papel de uma das panteras que se chamava Jill, né? E as outras duas eram a Jacqueline Smith, né? E a Kate Jackson. Uma era a Kelly, que era a Jacqueline, né? E a Kate era a Sabrina. Mais tarde, a Farrah Fawcett saiu do trio, né, das Panteras, e entrou a Cherry Led, se eu não me engano. A Cherry Led, ela entrou assim como uma substituta da Farrah Fawcett, e na série dava a entender que ela era irmã da Jill, né? Que no caso o personagem dela se chamava Chris, né? E era interessante porque para mim isso marcou muito a minha infância, porque eram três espiãs, três agentes que que investigava crimes e não sei o que. Era uma coisa bem e eram três mulheres fazendo coisas muito foda, né? Três mulheres fazendo coisas muito interessantes. Era uma bandeira assim. E o mais legal de tudo isso era que eram três mulheres super femininas, cabelos impecáveis, roupas impecáveis, elas lutavam, elas atiravam, elas faziam um monte de coisa e o cabelo permanecia penteado, né? Era uma coisa maravilhosa. Eu achava isso o máximo, né?
Ou seja, o importante é que os cabelos permaneciam intactos, né? Assim, era uma coisa. E eu acho que é isso que é interessante a gente falar sobre essas coisas que a gente assistia no passado, né? Eu acho que até hoje, né? Se você for ver, por exemplo, o caso da Marta, que uma amiga minha até postou no Facebook, que a mulher usava um batom ali que durava até o final do jogo. A mulher suava, transpirava, não sei o que, e o batom intacto. Eu quero saber que batom é esse, né? Porque a gente precisa desses batons, né? Então, enfim, voltando. A Farrah Fawcett era uma dessas panteras e mais tarde, né, houve essa recuperação desse trio, né, com a Drew Barrymore, né, a Lucy Liu e a Cameron Diaz, fazendo as panteras nos dias de hoje, né? Como seriam elas, essas agentes que sempre eram substituídas. E é interessante que elas não fizeram os papéis originais. E nem precisava, né? Porque com o fato da Farrah Fawcett ter saído e entrado a Cheryl Led, já dá a entender que existia uma rotatividade no trio, né? Então isso já dava a entender lá atrás que era uma possibilidade. Então hoje em dia, se as Panteras ainda existissem, muito provavelmente seriam outras moças, né? Outras pessoas, né? Então é muito legal. E a Farrah Fawcett morreu há 10 anos nesse dia, né? E eu fiquei até interessada porque a Farrah Fawcett ela estava sumida da mídia, né? E eu achei que de repente, depois da morte dela, muita gente fosse rememorar os trabalhos antigos, a mídia fosse reprisar alguns filmes dela, que depois ela fez outros filmes e tal, né? Aquela coisa toda. E aí o que acontece? A nossa amiga, daí eu já estava achando que ia haver uma mega reportagem a respeito dela, porque realmente nesse trabalho das Panteras, principalmente, eu acho que ela marcou muito a infância de muita gente, muita criança, muita adolescente naquela época, né? E eu pensei que seriamente isso pudesse vir a acontecer, assim, um resgate da figura da Farrah Fawcett, em documentários, em séries, reprises de filmes, enfim, eu pensei mesmo. Aí até que horas mais tarde, eu não me lembro exatamente quantas horas mais tarde, eram horas mais tarde. Aí vem a notícia da morte do Michael Jackson. Aí pronto. Farrah Fawcett voltou para o esquecimento de onde ela já estava, né? Porque Michael Jackson resolveu roubar a cena, morrendo no mesmo dia, né? Eu acho que a única falha
que eu consigo lembrar assim do Michael Jackson, né? Ele podia ter esperado um pouquinho mais, né? Para, sei lá, deixa a outra curtir, né? Ou pelo menos os fãs da Farrah Fawcett, né? Que eu acredito que ainda existam por aí, né? Enfim, eu lembro disso. O que eu lembro da morte do Michael Jackson, das notícias, é basicamente isso, né? Foi o dia que o Michael Jackson ofuscou a Farrah Fawcett, né? É o que acontece, né? Por exemplo, geralmente, quando acontecem tragédias maiores, por exemplo, em relação a outro assunto, né? Isso acontece, né? Isso acontece muito. Por exemplo, neste ano mesmo, né? Houve uma morte de uma celebridade, de uma pessoa famosa que passou em brancas nuvens, praticamente, a do Wagner Montes. Mas por quê? Foi assim, muito próximo da tragédia de Brumadinho. Aí, ou seja, em vez, é claro que o alcance da tragédia de Brumadinho é muito maior, né? Mas não deixa de ser uma coisa melancólica, né? Pensar que nem na morte as pessoas podem ser lembradas, né? Assim, então eu acho que o que eu poderia falar sobre a morte do Michael Jackson hoje seria isso. Atualizar mais ou menos o que eu desenvolvi em termos de pensamento a respeito daquele documentário, que foi o que me trouxe a falar primeiro a respeito do Michael Jackson, né? Eu não sei, eu acho que eu amadureci alguns pontos a respeito disso e outros eu não sei, né? Eu prefiro ficar a história um dia vai se esclarecer, né? E também trazer um pouco da memória da Farrah Fawcett, porque eu acho que pouca gente vai falar dela hoje, né? E só para constar, assim, quando eu era criança eu tinha umas duas outras primas, né? E a gente adorava brincar de as panteras, né? Fazer de conta que nós éramos aquelas três. E eu, por incrível que pareça, com essa minha morenice, com essa, eu era a Farrah Fawcett ou a Cheryl Led. Eu sempre era a loira das três. É impressionante, né? Ou seja, como para você ver que eu acho que houve uma época que a gente não estava nem aí se a gente se enxergava fisicamente nos personagens. Eu acho que a gente entrava numa dessas assim de penetrar assim na essência do negócio, né? Eu talvez assim eu internamente, ou seja,
uma loira dessas, né? Quem sabe, né? É uma questão assim a se pensar, né? Bom, quando tem um outro tema aí que eu acho que dá para encaixar um pouco esse assunto que eu acabei de falar agora, mas eu acho que fica para outro vídeo porque esse aqui já está ficando grande demais. Então é o seguinte, eu fico por aqui e até mais. Obrigada.